Olá, amigo. Quero falar sobre o carro Mercedes-Benz Classe GW463. No texto veremos o modelo W463 produzido desde 2001, porque é definitivamente mais civilizado que as versões anteriores. Vale ressaltar que praticamente todas as opiniões sobre o Classe G na comunidade off-road dizem respeito a versões mais antigas ou ao modelo W461. G-Lenda é um veículo utilitário off-road, independente da versão. Isto afeta certos aspectos que tecnicamente simplesmente não poderiam ser alterados. A carroceria tem muitas superfícies planas e as janelas, incluindo o para-brisa, também são planas. Possui maçanetas salientes, dobradiças externas, calhas de teto, para-choques montados separadamente da carroceria e roda sobressalente localizada na porta traseira. Os recursos listados aqui afetam a praticidade, embora a avaliação dependa das necessidades e preferências individuais. O que pode ser uma vantagem para alguns pode ser uma grande desvantagem para outros. O interior do Classe G, independente do ano, também possui diversos traços característicos, entre eles, é mais estreito do que em outros carros off-road. Para um carro com mais de 180 cm, a frente parece estreita. A traseira é melhor, embora seja difícil falar em transportar 3 adultos em condições confortáveis. Há bastante espaço para as pernas, mas a largura será confortável para no máximo 3 crianças. A posição de dirigir também é típica de veículos off-road e utilitários. Não será tão confortável para todos como em carros concorrentes como o Mitsubishi Pajero ou o Toyota Land Cruiser, mais parecidos com SUVs. O Mercedes Classe G não é tão confortável quanto outros carros off-road, embora seja mais confortável do que os veículos off-road mais clássicos, ou seja, Land Rover Defender ou Jeep Wrangler. No entanto, é mais parecido com eles do que com carros construídos no conceito SUV, como o já citado Pajero ou Land Cruiser, bem como o Nissan Patrol ou Land Rover Discovery. Mesmo assim, é um carro para 4 pessoas, com porta-malas grande e ajustável. O carro anda com bastante confiança considerando a estrutura baseada em eixos e chassi rígidos, e até com bastante segurança, pois possui sistema ABS, além de ESP nos modelos mais novos. Do ponto de vista off-road, é um carro com eficiência acima da média, embora pesado. Neste aspecto, é muito semelhante ao moderno Granadeiro Ineos. Perfeito para viagens longas, não muito grande, mas bastante espaçoso, e devido ao seu caráter utilitário, é fácil de instalar acessórios off-road. O design clássico do Mercedes G difere de outros veículos todo-terreno típicos principalmente devido à sua estrutura feita com tecnologia de caixa, ou seja, a partir de perfis fechados, a chamada estrutura surda. Na prática, isto significa não apenas maior rigidez estrutural, mas também uma proteção muito melhor contra a corrosão. A consequência disso é o alto peso do veículo, mas uma boa proteção anticorrosiva é o maior valor em um carro assim e afeta o alto preço desses carros. O modelo W463 possui tração integral permanente, ou seja, 3 diferenciais, mas equipado com 3 travas. Isso significa que a unidade funcionará bem em todas as condições, dentro e fora de estrada. A suspensão do veículo é baseada em 2 eixos rígidos suspensos por um conjunto de amortecedores e molas. Isso se traduz em um conforto de viagem bastante elevado, mas com algum balanço. A direção assistida hidraulicamente não é muito precisa. Mercedes-Benz Classe GW463 motores. A gama de motores para um veículo todo-terreno é muito ampla no período 2001 a 2018, mas desde 2012 o mercado mudou bastante. Embora até 2012 os clientes escolhessem voluntariamente motores a gasolina e diesel, desde que o Classe G se tornou mais sinônimo de luxo do que um veículo todo-terreno, os motores a gasolina, e os maiores V8, ganharam vantagem de mercado. Todos os motores diesel foram equipados com injeção common rail, enquanto os motores a gasolina com injeção indireta, exceto as unidades M157 e M176. Todas as variantes de motor são combinadas com transmissões automáticas. Inicialmente, eram caixas de câmbio de 5, depois 7 e, finalmente, 9 marchas. Estes são projetos próprios da Mercedes. Qual motor escolher? Depende muito das preferências e de como usamos o carro.
Se você planeja dirigir muito e sair de estrada, o diesel é a melhor escolha. Praticamente todos, embora a variante mais fraca do C270 CDI seja considerada a melhor. É uma unidade em linha de 5 cilindros com potência de apenas 156 CV. No entanto, isso se aplica aos carros mais antigos, portanto o desgaste desse motor, principalmente dos acessórios, pode ser significativo. Variantes V6 mais potentes proporcionam um desempenho significativamente melhor, maior elegância de trabalho, mas também requisitos de serviço muito mais elevados. As avarias envolvem reparações dispendiosas, embora, de qualquer forma, no caso do Classe G estejamos a falar de pessoas ricas. Um motor diesel bem conservado funcionará bem tanto no dia a dia, consumo de combustível aprox. 12L, 100 km, como em viagens longas, incluindo off-road. O mesmo não se pode dizer dos mais potentes, mas também dos mais potentes. Com fome de combustível, G400 CDI. O V8 diesel era antes uma opção para quem se preocupa com o prestígio de ter um V8, mas também com uma autonomia razoável. A unidade é considerada pouco bem-sucedida porque sofre superaquecimento, danos às turbinas e injetores e a reforma é, em cada caso, extremamente cara. Esta é a única versão do Classe G que simplesmente não vale a pena comprar. O mais fraco entre os motores a gasolina é o motor M112 V6, G320, que tem um desempenho fraco em comparação com os motores diesel mais jovens, e o consumo de combustível é muito elevado, aprox. 18L, 100 km, não muito inferior ao do V8. Claro, não é que o Classe G não funcione com este motor, mas a relação desempenho-consumo de combustível não é muito favorável, assim como o G270 CDI. Outra coisa é que é o motor menos problemático de toda a gama e, ao mesmo tempo, extremamente durável e mais barato de manter se estiver equipado com instalação de autogás. As restantes unidades a gasolina são V8. As variantes do G500 com motor M113 são muito elogiadas, pois são muito duráveis e são melhores que o G320 devido ao seu desempenho. Claro que em caso de falha mais grave os reparos ficam mais caros, mas o motor em si vale a pena. O mesmo não pode ser dito sobre a unidade M273 de 5,5L usada no G500 desde 2007. Ela sofreu com um acionamento de distribuição de emergência, corrente, e convulsões, embora tais problemas não ocorram com frequência na Classe G, este é um dos poucos versões deste carro, o que pode ser considerado bastante arriscado. Em 2015, esta unidade foi substituída por uma unidade muito menor de 4 litros, que a Mercedes ainda usa hoje e é um motor projetado não pela própria Mercedes, mas pela AMG. O M176 ainda tem um design relativamente jovem, equipado com 2 turboalimentadores e injeção direta de combustível, mas ainda não há opiniões negativas sobre ele. As variantes AMG, especialmente as posteriores, de 2012, são carros ligeiramente diferentes dos modelos G padrão, com suspensão mais rígida, pneus de estrada, tubo de escape colocado sob as soleiras e pouco adaptado à condução off-road, embora isso possa ser rapidamente alterado com soluções acessórias. Ao contrário de outros carros similares, como o Jeep Grand Cherokee SRT, ainda temos caixa de redução e bloqueios de diferencial. Os custos de reparação e manutenção são, obviamente, mais elevados do que no caso da versão G500, embora a variante G55 AMG tenha um motor da família M113, que difere em pequenos detalhes do M112 do G500. Desde 2004, equipado com carregamento por compressor. Foi montado até 2012 e é um dos petiscos mais tentadores do mercado, pois o motor em si é extremamente durável e seu desempenho é semelhante ao do posterior G63 AMG. A classe G55 normalmente pode ser usada no dia a dia, e mesmo a configuração do carro não é tão de estrada quanto o G63 posterior. O modelo G63 AMG depois de 2015 usou um motor V8 biturbo marcado como M157, mas o bloco vem do M273 não totalmente bem sucedido, embora raramente ocorram problemas de gripagem. No entanto, comprar um carro assim parece arriscado. Podemos citar também a variante G63 com motor M137 de 12 cilindros,
mas não é mais um carro para dirigir, mas sim um carro de colecionador. Devido a inúmeras falhas e custos de reparo muito elevados, isso é até bom. Menos exclusivo é o último modelo G65 AMG, embora ainda muito raro, com um motor V12 de maior sucesso marcado como M279. Foi produzido entre 2012 e 2018. O que há de errado com o Mercedes-Benz Classe GW463? Embora o quadro seja muito resistente à corrosão, como todos os veículos todo-terreno do mercado, o Classe G também luta contra a ferrugem. Principalmente na carroceria, o que não é um grande problema para esses carros, embora fique muito ruim na versão luxo. Devido à construção da carroçaria, década de 1970, a água pode penetrar no seu interior. Não só o revestimento enferruja, mas também as dobradiças da porta. Na verdade, toda vez que você inspecionar seu carro, você deve inspecionar cuidadosamente a carroceria e o chassi em busca de corrosão e combatê-la imediatamente, porque depois de alguns anos você precisará fazer a carroceria, se você se preocupa com a estética. Se você olhar embaixo do carro, provavelmente verá muita corrosão no chassi, mas é superficial. Não é tão perigoso como em outros veículos todo-terreno que não possuem perfis de chassis fechados. Porém, na hora de fixar os elementos de suspensão, vale a pena fixar a moldura, pois eles não são tão resistentes quanto a própria moldura. Um problema típico dos usuários do Classe G são as rachaduras no para-brisa devido à queda de pedras sob as rodas de outros carros. Devido à sua ligeira inclinação e formato simples, não é muito resistente a tais eventos, por isso é bom ter um seguro adequado. Também vale a pena saber disso antes de comprar um carro usado, pois um para-brisa que não combina com outros carros geralmente não é resultado de um acidente. Outro problema com todos os veículos off-road, incluindo o Classe G, é a queda das dobradiças das portas traseiras com a roda sobressalente. Quanto mais você dirige off-road, maior é a probabilidade de isso acontecer. Vale lembrar também de abrir a aba em declives ou durante ventos fortes. É então fácil não só danificar as dobradiças, mas também ferir alguém. Ao contrário dos classes G mais antigos, os carros de 2001, e especialmente de 2012, têm muito mais equipamentos, incluindo parte elétrica. As falhas de equipamentos individuais, mas também de iluminação, são muito mais comuns. Geralmente são danos mecânicos ou de corrosão. Às vezes é necessário substituir o controlador responsável por alguma área dos equipamentos do veículo. Vazamentos são algumas das falhas menores, mas também caras. Isto aplica-se mais frequentemente aos motores diesel V6, mas também aos sistemas de ar-condicionado e direção assistida. Uma grande vantagem do Mercedes G é o sistema de tração, que, da caixa de câmbio aos eixos, é um dos mais duráveis entre os veículos off-road. Caixas de engrenagens, redutores e pontes com manutenção adequada duram quase para sempre. Infelizmente, na prática, esses mecanismos raramente passam por manutenção, o que pode resultar em despesas significativas na compra de um carro mais antigo e com alta quilometragem. No entanto, a durabilidade deve ser separada da resistência. No Mercedes G normalmente usado, estes mecanismos são muito duráveis, mas não necessariamente num veículo todo-terreno usado. Com rodas grandes e pneus off-road, eles não são tão resistentes à sobrecarga quanto os mecanismos, por exemplo, do Nissan Patrol. Além disso, um eixo dianteiro tratado de forma severa em condições off-road tende a entortar. Menos duráveis são os elementos de mola e amortecimento da suspensão, que devido ao peso do veículo precisam ser substituídos com bastante frequência, sendo que em carros utilizados para expedições é melhor utilizar soluções acessórias com maior durabilidade. A caixa de direção tem uma estanqueidade bastante baixa, embora sua durabilidade seja bastante boa. Resumindo, Gelenda não é tão blindado como muitos pensam quando falamos do modelo W463 de 2001. É muito mais pesado que os anteriores, mais avançado em termos de eletrônica e necessitando de manutenção. Claro, ainda é um carro muito durável, mas somente se for tratado como os classes G costumam ser tratados. A série de vídeos de teste de durabilidade do canal Whistling Diesel, em que o apresentador mostra o quanto o Classe G pode suportar, não deve ser levada a sério. Isto não tem qualquer referência direta à realidade,
porque não mostra os danos e reparações reais necessários para devolver o automóvel a um estado em que realmente se gostaria de o conduzir. O Classe G é um carro muito durável, desde que seja usado como SUV em viagens off-road ocasionais. A sua indestrutibilidade é amplamente exagerada e diz respeito principalmente ao W461. Obrigado por me ouvir, não se esqueça de se inscrever no canal e avaliar meu vídeo. Se você conhece algum problema com este carro que não mencionei, não deixe de escrever sobre ele nos comentários.